Olha, eu preciso te contar uma coisa que me corrói por dentro há anos. Uma frase que saiu da minha boca e que eu daria tudo para nunca ter dito. Você que está me ouvindo agora, talvez você me julgue, talvez você me odeie depois de saber o que eu fiz. Mas eu preciso desabafar isso, porque carregar esse peso sozinho está me matando por dentro. Era uma quinta-feira de março, lembro perfeitamente. O céu estava cinzento, daqueles dias que parecem anunciar tempestade. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, cansado, estressado com os problemas da empresa. A casa estava em silêncio quando entrei, só o barulho da televisão baixinha na sala. Marina estava sentada no sofá, com as pernas encolhidas, abraçando uma almofada contra o peito. Ela tinha esse jeito dela, sabe? Quando algo importante estava por vir, ela ficava assim, pequenina, vulnerável. Eu me servi um copo de uísque. Senti o líquido amargo queimar a garganta. O som do gelo tilintando no copo ecoava no silêncio tenso da sala. Marina me olhava com aqueles olhos castanhos imensos, brilhando de uma forma diferente. Havia algo ali. Uma mistura de medo e esperança que eu não conseguia decifrar. Preciso te contar uma coisa, ela disse, e sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. As mãos dela tremiam quando ela colocou uma caixinha pequena em cima da mesa de centro. Uma daquelas caixinhas de remédio que todo mundo reconhece. Meu coração disparou. Eu me aproximei devagar, como se estivesse caminhando em direção ao precipício. Abri a caixinha e lá estava, um teste de gravidez com 2 linhas bem definidas. 2 linhas que mudaram tudo. O mundo girou ao meu redor. Eu senti minha boca ficar seca, as palmas das mãos suando frio. Tem certeza? Foi a primeira coisa que consegui perguntar. Minha voz saiu rouca, irreconhecível até para mim mesmo. Ela assentiu, os lábios tremendo. Fiz 3 testes. Fui ao médico ontem. Estou de 6 semanas. 6 semanas. Enquanto eu estava preocupado com planilhas e reuniões, uma vida estava crescendo dentro dela. Uma vida que nós 2 criamos naquela noite de janeiro, quando a chuva batia na janela, e nós nos amamos como se o mundo fosse acabar. Mas naquele momento, cara, eu só conseguia pensar nos problemas. Na empresa que estava quase falindo, nas contas acumuladas, no apartamento alugado que mal conseguíamos pagar. Eu tinha 27 anos e me sentia como um fracassado completo. Como eu poderia ser pai se nem conseguia ser um homem direito? Marina se levantou devagar e veio em minha direção. Ela pôs as mãos no meu rosto e eu senti o perfume suave de jasmim que ela sempre usava. Eu sei que não era o momento que planejamos, ela disse, mas eu estou feliz. Nós vamos conseguir, amor. Juntos. Juntos. Essa palavra ecoou na minha cabeça como um tiro. Eu não me sentia capaz de estar junto nem comigo mesmo. Como eu poderia cuidar de uma família? Foi quando eu disse. As palavras saíram da minha boca como veneno puro, cada sílaba cortando o ar como uma lâmina afiada. Eu não quero ser pai desse monstro na sua barriga. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu vi a cor sumir do rosto dela. Vi os olhos se encherem de lágrimas que ela se recusou a derramar na minha frente. Ela deu um passo para trás, como se eu tivesse acabado de bater nela, e de certa forma eu tinha batido, com palavras que doem mais que qualquer soco. Monstro? Ela repetiu, a voz saindo num fio. Você chamou nosso filho de monstro? Eu queria voltar atrás, queria engolir cada palavra, mas o orgulho idiota e o medo tomaram conta. Marina, você não entende. Eu não estou pronto. Nós não estamos prontos. Como você pode querer trazer uma criança para essa situação? Ela balançou a cabeça lentamente e eu vi algo morrer nos olhos dela naquele instante. O amor incondicional que ela sempre teve por mim se estilhaçou como vidro. Situação? Ela sussurrou. Nosso filho não é uma situação, é um bebê, é um milagre. A voz dela se quebrou, mas ela respirou fundo e se recompôs. Era o nosso filho. Era. Passado. Naquele momento, eu perdi tudo. Mas eu era jovem demais e estúpido demais para entender. Ela subiu para o quarto em silêncio. Eu fiquei ali, segurando aquele teste de gravidez,
olhando para aquelas duas linhas que representavam uma nova vida. Uma vida que eu havia rejeitado com uma única frase cruel. Escutei ela fazendo as malas lá em cima. O barulho da gaveta sendo aberta, o zíper da mala, os passos descalços no assoalho de madeira. Cada som era como uma punhalada no meu peito. Mas meu orgulho não me deixava subir e pedir perdão. 2 horas depois, ela desceu com uma mala pequena e a bolsa no ombro. Vestia um vestido azul, aquele que sempre fazia os olhos dela brilharem. Mas agora os olhos estavam opacos, vazios de qualquer sentimento por mim. Para onde você vai? Perguntei, me levantando do sofá. Longe de você, ela respondeu sem me olhar. E não se preocupe, você não vai ser incomodado por este monstro nunca mais. As palavras dela me acertaram como um tapa na cara. Ela havia usado exatamente o termo que eu usei, monstro, e eu soube que tinha cavado minha própria cova. Ela parou na porta, a mão na maçaneta. Por um segundo, pensei que ela fosse se virar, que fosse me dar uma última chance de consertar tudo. Mas ela apenas disse, sem olhar para trás: Eu pensei que você me amasse. Eu pensei que você fosse diferente. E saiu. A porta se fechou com um clique suave, mas para mim soou como o fim do mundo. Eu fiquei ali parado, no meio da sala vazia, segurando ainda aquele teste de gravidez. O silêncio da casa era absoluto, quebrado apenas pelo barulho do carro dela se afastando. Eu corri até a janela e vi as luzes traseiras desaparecendo na esquina. Foi nesse momento que eu comecei a entender a dimensão da minha burrice. Mas era tarde demais. Ela se foi, e levou consigo não só meu filho, mas também o único amor verdadeiro que eu já tinha tido na vida. Naquela noite, eu bebi até desmaiar no sofá, mas nem o álcool conseguia apagar a imagem do rosto dela quando eu pronunciei aquelas palavras malditas. E essa imagem me persegue até hoje. Você que está me ouvindo. Talvez você pense que eu merecia tudo o que veio depois. E talvez você esteja certo, porque o que eu fiz naquela noite foi imperdoável. Eu rejeitei não só uma gravidez, mas o amor da minha vida e meu próprio filho. E essa foi apenas a primeira das consequências que eu teria que enfrentar. Olha, eu pensei que o pior já tinha passado, que depois de algumas semanas o buraco no peito ia diminuir, que eu ia conseguir seguir minha vida como se nada tivesse acontecido, como eu estava enganado. Os primeiros dias após a partida dela foram um inferno. Eu acordava de manhã e por alguns segundos abençoados esquecia o que tinha acontecido. Depois a realidade me acertava como um soco no estômago. A casa vazia, o cheiro do perfume dela ainda impregnado nos travesseiros, a escova de dentes dela ainda no banheiro. Tudo me lembrava da minha burrice. Eu tentei ligar para ela umas 50 vezes no primeiro dia. O telefone só dava ocupado ou caía na caixa postal. A voz dela gravada dizendo, deixe seu recado, me cortava por dentro. Eu deixava mensagens patéticas pedindo perdão, implorando para ela voltar, prometendo que tinha mudado. Mas ela nunca retornou minhas ligações. Uma semana depois, descobri que ela tinha cancelado o telefone. O número simplesmente não existia mais. Foi como se ela tivesse apagado qualquer rastro da nossa vida juntos. Tentei encontrá-la no trabalho, mas quando cheguei lá, a recepcionista me disse que Marina tinha pedido demissão na semana anterior. Ela disse que ia se mudar de cidade, a moça comentou. Parecia muito determinada. Determinada. Essa palavra me perseguiu por dias. Marina sempre foi assim quando tomava uma decisão importante. Não havia choro, drama ou súplicas. Ela simplesmente fazia o que tinha que ser feito, mesmo que doesse. Fui até a casa da mãe dela, mas Dona Conceição mal abriu a porta para mim. Ela não está aqui, disse com o rosto fechado. E mesmo que estivesse, você seria a última pessoa que ela gostaria de ver. Por favor, Dona Conceição, eu implorei. Eu sei que errei, mas preciso conversar com ela. Preciso pedir perdão. A mulher me olhou com uma mistura de pena e raiva. Perdão? Você chamou meu neto de monstro. Você acha que perdão vai resolver isso? Meu neto. As palavras dela me atingiram como um raio. Dona Conceição já amava aquela criança que eu havia rejeitado. E eu, o pai biológico, tinha sido o primeiro a negar sua existência. Ela está bem? Perguntei, a voz saindo embargada. O bebê,
Eles estão muito bem sem você, ela cortou. Marina é mais forte do que você imagina. Ela não precisa de homem nenhum para ser feliz. E bateu a porta na minha cara. Passei 3 meses destruído. Perdi o emprego porque não conseguia me concentrar em nada. As contas se acumularam. O apartamento virou um caos. Eu bebia todas as noites até apagar, acordava com ressaca e culpa, e o ciclo se repetia. Meus amigos tentaram me ajudar no começo, mas depois de um tempo, eles se cansaram das minhas lamentações. Cara, vai atrás dela. O Roberto me disse numa noite em que eu estava particularmente deplorável. Se você realmente se arrepende, vai e luta pela sua família. Família. Essa palavra soou estranha nos meus ouvidos. Eu tinha uma família e a joguei fora com uma frase idiota. Foi quando eu decidi contratar um detetive particular. Eu sei, parece coisa de filme, mas eu estava desesperado. Gastei os últimos R$1.000 que tinha na conta para descobrir onde Marina estava. 2 semanas depois ele me ligou. Encontrei sua ex. Ela está em Florianópolis. Alugou um apartamento pequeno no bairro Trindade. Está trabalhando numa startup de tecnologia. Florianópolis, a 700 quilômetros de distância. Ela realmente tinha ido para longe como prometeu. Tem mais uma coisa, o detetive continuou. Ela está indo regularmente a uma clínica obstétrica no centro. Parece que a gravidez está progredindo normalmente. Quando desliguei o telefone, eu chorei. Chorei de alívio porque ela e o bebê estavam bem. Chorei de raiva por ter perdido tudo. Chorei de saudade da mulher que eu amava e que estava construindo uma vida nova sem mim. Eu comecei a acompanhar a vida dela pelas redes sociais. Marina tinha bloqueado meu perfil principal, mas eu criei uma conta falsa só para poder ver o que ela estava postando. Era patético, eu sei, mas era a única forma de saber como ela estava. E cara, o que eu vi me deixou ainda mais arrasado. Ela estava linda, radiante. Nos posts, ela aparecia sorrindo, com a barriga já começando a aparecer, usando vestidos coloridos que destacavam a gravidez. Ela parecia feliz, genuinamente feliz, de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Numa das fotos, ela estava numa livraria, comprando livros infantis. A legenda dizia: "Preparando o enxoval da minha princesa, cada livro escolhido com muito amor." Minha princesa, ela já sabia o sexo do bebê. Era uma menina, e ela estava se preparando com todo o carinho do mundo. Outra foto mostrava ela pintando um quartinho pequeno de cor rosa. As paredes estavam decoradas com estrelinhas douradas e havia um berço branco no canto. "O ninho da minha filha está quase pronto", ela escreveu. "Logo você chegará para encher nossa casa de alegria." Nossa casa. Não minha casa. Nossa. Como se ela já conversasse com o bebê. Como se elas duas fossem uma equipe. Eu olhava aquelas fotos e via uma versão de Marina que eu nunca conheci. Mais madura, mais determinada, mais forte. A gravidez tinha despertado nela uma força que eu nunca imaginei que existia. Ela não estava apenas sobrevivendo sem mim, ela estava prosperando. Enquanto isso, eu estava aqui, um destroço humano, vivendo de bicos e afundado em dívidas. A ironia era cruel. Quanto mais eu me afundava, mais ela subia, como se minha presença na vida dela tivesse sido um peso que a impedia de voar. Um dia vi uma foto que me cortou ao meio. Era Marina num churrasco, rodeada de amigos novos, rindo de algo que alguém havia contado. A barriga estava bem redonda já. Ela devia estar com uns 6 meses. Mas o que me machucou não foi ver ela feliz. Foi perceber que ela estava feliz sem mim. Havia um cara na foto, um rapaz alto, de barba, que estava ao lado dela de forma protetora. Não parecia ser namorado, mas definitivamente era alguém que se importava com ela. Nos comentários, as pessoas escreviam coisas como: "Que bom que você encontrou amigos tão especiais." E Marina, você merece toda a felicidade do mundo. Ela merecia. E eu tinha sido o único obstáculo para essa felicidade. Naquela noite eu quebrei. Liguei para o Roberto chorando feito criança. "Mano, ela está bem. Ela está feliz. E eu estou aqui, um lixo, enquanto ela constrói uma vida nova com nossa filha." "Nossa filha?" ele questionou. "Cara, você mesmo disse que não queria esse filho.
Você chamou a criança de monstro. Agora quer reclamar posse? Ele estava certo. Que direito eu tinha de chamar aquela menina de minha filha depois do que eu fiz? Eu havia abdado de qualquer direito de paternidade no momento em que pronunciei aquelas palavras cruéis. Mas o que mais me doía era perceber que Marina não precisava de mim. Não para ser feliz, não para ser mãe, não para nada. Ela estava provando para o mundo e para mim que conseguia sim criar nosso filho sozinha. E pelo que eu via nas fotos, ela estava fazendo um trabalho melhor do que eu jamais faria. A mulher que eu havia subestimado, que eu achei que entraria em desespero sem mim, estava se revelando a pessoa mais forte que eu conhecia. E eu? Eu era exatamente o que ela estava melhor sem. Um homem imaturo, covarde e egoísta. Naquela madrugada, olhando para o teto do meu apartamento bagunçado, eu entendi uma verdade amarga. Ela não tinha ido embora porque era fraca. Ela tinha ido embora porque era forte demais para aceitar menos do que merecia. E eu não merecia nem ela, nem nossa filha. Ainda não. Cara, você precisa entender uma coisa. Existe um momento na vida de todo homem em que ele percebe que perdeu a oportunidade mais importante da sua existência. Para mim, esse momento chegou numa quarta-feira chuvosa de novembro, às 3h47 da madrugada. Eu estava num boteco vagabundo no centro da cidade, daqueles que só fecha quando o último bêbado vai embora. O cheiro de cigarro e cachaça barata impregnava tudo. Minhas roupas, meu cabelo, minha alma. Eu estava ali há umas 5 horas, bebendo sem parar, tentando apagar as imagens que martelavam na minha cabeça. Porque, veja bem, eu tinha descoberto algo que me destruiu por dentro. Através daquela conta falsa que eu mantinha para espionar a vida dela, eu vi uma foto que mudou tudo. Marina, com a barriga enorme, numa cadeira de hospital, segurando um papel nas mãos. A legenda dizia: 41 semanas. Minha princesa decidiu que quer nascer hoje. Estou pronta para te conhecer, meu amor. Minha filha ia nascer, e eu estava aqui, bêbado num boteco miserável, em vez de estar lá, segurando a mão da mulher que eu amava. O garçom, um senhor de uns 60 anos com cara de quem já tinha visto muito sofrimento na vida, se aproximou da minha mesa. Rapaz, você tá aí há horas, não vai para casa não? Eu ri amargo, o gosto da cerveja quente ainda na boca. Casa? Que casa, velho? Eu não tenho casa. Não tenho nada. Ele se sentou na cadeira na minha frente sem ser convidado. Posso saber o que tá te corroendo assim? E eu contei. Contei tudo para aquele completo estranho. As palavras saíam da minha boca como vômito. Tudo misturado. O amor por Marina, a frase maldita que eu disse, a gravidez, a fuga dela, os meses de arrependimento. O homem me escutava em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Filho, ele disse quando terminei. Você sabe que hoje pode ser o dia que sua filha vai nascer, né? Hoje. A palavra ecoou na minha cabeça como um soco. Eu peguei o celular com as mãos tremendo e entrei no perfil dela. Nada. Nenhuma atualização há 4 horas. Será que ela já estava em trabalho de parto? Será que minha filha já tinha nascido? Eu estraguei tudo, murmurei, as lágrimas começando a escorrer. Eu chamei minha própria filha de monstro. Que tipo de pai faz isso? O garçom acenou com a cabeça. O tipo de pai que ainda não cresceu. Mas, rapaz, ainda não é tarde demais para mudar. Eu estava tão bêbado que mal conseguia manter os olhos abertos, mas suas palavras martelaram no meu cérebro. Não era tarde demais. Como não era tarde demais? Eu tinha perdido tudo. A gravidez toda, os preparativos, os momentos únicos que todo pai deveria viver. Foi quando meu celular vibrou. Uma notificação. Marina tinha postado algo novo. Era uma foto. Uma foto que me partiu ao meio e me reconstruiu ao mesmo tempo. Um bebê pequenininho enrolado numa manta rosa, com os olhinhos fechados e o rostinho mais perfeito que eu já tinha visto na vida. A legenda dizia: ela chegou. Sofia Marina, 3,2, 49 centímetros de puro amor. O dia mais feliz da minha vida. Sofia. Minha filha se chamava Sofia.
Eu olhei para aquela foto e entendi que havia testemunhado o maior milagre da humanidade através da tela de um celular, num boteco fedorento, completamente bêbado. Minha filha havia nascido. Ela era perfeita. Era linda. Era tudo que eu não merecia, mas que desejava com cada fibra do meu ser. E eu não estava lá. Eu comecei a chorar. Não aquele choro masculino contido que a gente aprende a fazer para não parecer fraco. Era um choro de desespero, de luto pela oportunidade perdida. Eu chorava por todos os momentos que eu tinha perdido. O primeiro chute na barriga, as consultas médicas, a montagem do quarto, o trabalho de parto. O primeiro choro dela. Ela é linda, o garçom comentou, olhando a foto por cima do meu ombro. Igualzinha à mãe, né? É, consegui falar entre soluços. Ela é perfeita. E eu nunca vou conhecer ela. Como assim nunca vai conhecer? Cara, eu abandonei elas. Eu rejeitei minha própria filha antes dela nascer. Que direito eu tenho agora de aparecer na vida delas? O homem ficou quieto por um momento, mexendo no guardanapo de papel. Olha, eu não te conheço. Não sei que tipo de pessoa você é. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nos meus 60 anos de vida, é que criança não guarda rancor. Criança ama sem condição, sem julgamento. Suas palavras ecoaram na minha mente embriagada. Criança não guarda rancor. Eu fiquei ali até o bar fechar olhando aquela foto, decorando cada detalhe do rostinho da minha filha. Os lábios pequeninos, o nariz delicado, as mãozinhas fechadas em punhos minúsculos. Sofia, minha Sofia. Quando cheguei em casa, já eram 6 da manhã. Eu estava cambaleando, mas minha mente estava estranhamente clara. Entrei no banheiro e me olhei no espelho. O reflexo que me encarava era de um homem destruído. Barba por fazer há dias, olhos vermelhos de tanto beber, roupas amassadas e sujas. Era isso que eu tinha virado, um destroço humano. Minha filha havia nascido e eu estava assim. Um pai que ela se envergonharia de ter. Eu tomei um banho demorado, tentando lavar a vergonha e o álcool do corpo. A água quente batendo na minha pele me fez pensar em como devia ser dar banho num bebê, como devia ser delicado, cuidadoso. Sofia era tão pequeninha. Será que ela já tinha tomado seu primeiro banho? Será que Marina estava conseguindo dar conta de tudo sozinha? Depois do banho, eu me vesti com a melhor roupa que tinha, fiz a barba e tentei me parecer com um ser humano decente. Não que eu fosse fazer alguma coisa. Não tinha coragem de aparecer no hospital, mas pelo menos queria me sentir digno de ser pai, mesmo que fosse só por algumas horas. Saí de casa e dirigi até Florianópolis. Sim, eu peguei a estrada, completamente impulsivo. Não tinha plano nenhum, só uma necessidade urgente de estar mais perto delas, mesmo que fosse fisicamente impossível vê-las. A viagem durou 8 horas. 8 horas pensando na minha filha, imaginando como ela seria, se chorava muito, se Marina estava conseguindo amamentar, se alguém estava ajudando ela. 8 horas de remorso e saudade de uma criança que eu ainda não conhecia. Quando cheguei em Florianópolis, eu descobri qual hospital Marina tinha escolhido. Fiquei estacionado na frente, olhando as janelas, me perguntando em qual quarto estava minha família. Família que eu tinha jogado fora com minha estupidez. Era ridículo. Eu estava ali, a poucos metros da minha filha recém-nascida, e não podia fazer nada. Não tinha direito nenhum de estar ali. Marina tinha construído uma nova vida, tinha amigos novos para ajudá-la. Eu era apenas um fantasma do passado dela. Mais tarde naquele dia, Marina postou outra foto. Ela estava na cama do hospital com Sofia no colo e tinha um sorriso de uma felicidade que eu nunca tinha visto antes. Era um sorriso de mãe, de uma mulher que havia descoberto seu propósito na vida. A legenda me destruiu. Obrigada, minha filha, por me transformar na mulher que eu sempre quis ser. Você me deu uma força que eu não sabia que existia. Nós duas vamos conquistar o mundo juntas. Nós duas. Não havia espaço para mim nessa equação. E era justo que fosse assim. Mas, cara, a dor de saber que eu tinha perdido o nascimento da minha filha, que eu não estava lá para cortar o cordão umbilical, para ser o primeiro homem a segurar ela nos braços, para chorar de emoção vendo o milagre da vida, essa dor me acompanha até hoje.
Naquela noite eu dormi no carro, no estacionamento de um shopping, porque não tinha dinheiro nem para um hotel barato. Mas cada vez que eu fechava os olhos, eu via o rostinho perfeito da Sofia. E mesmo com toda a dor, eu senti uma coisa que não sentia há meses: orgulho. Orgulho de ter contribuído para criar algo tão perfeito. Orgulho de Marina ter sido tão forte. E pela primeira vez em 8 meses, eu senti que talvez, só talvez, eu pudesse tentar ser o homem que elas mereciam. Mesmo sabendo que talvez fosse tarde demais. 4 anos, cara. 4 anos completos se passaram desde aquela noite no hospital, quando eu descobri que tinha perdido o nascimento da minha filha. 4 anos tentando me reconstruir, tentando virar um homem que pelo menos fosse digno de olhar para elas de longe. Você não imagina como foi essa jornada. Eu parei de beber, arrumei um emprego decente numa construtora, voltei a estudar, fiz terapia, tudo isso pensando num dia impossível, o dia que eu talvez pudesse pedir perdão. Não para reconquistar Marina, isso eu sabia que era impossível, mas para pelo menos olhar nos olhos da minha filha e dizer que eu me arrependi. Durante esses 4 anos, eu continuei acompanhando a vida delas pelas redes sociais. Era minha dose diária de alegria e tortura ao mesmo tempo. Eu vi Sofia dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras, começar na escolinha. Vi Marina construindo uma carreira brilhante como desenvolvedora de sistemas, comprando um apartamento próprio, sendo uma mãe incrível. E, cara, que menina linda a Sofia se tornou. Cabelos cacheados como os da mãe, mas com uns olhos castanhos claros que pareciam muito com os meus. Sorriso largo, sempre rindo nas fotos. Uma criança visivelmente feliz, inteligente, cheia de vida. Foi numa terça-feira que tudo mudou. Eu estava no supermercado fazendo compras quando ouvi uma voz que eu reconheceria em qualquer lugar do mundo, mesmo depois de 4 anos. Sofia, não corra pelos corredores, amor. Vem cá na mamãe. Meu coração parou. Eu me virei devagar e as vi. Marina estava no corredor de produtos de limpeza, empurrando um carrinho pequeno. Ela estava mais madura, os cabelos um pouco mais curtos, mas ainda era a mulher mais linda que eu já tinha visto. E ao lado dela, minha filha, minha Sofia. Ela era ainda mais perfeita pessoalmente do que nas fotos. Pequena para os 4 anos, mas com uma energia que irradiava por todo o corredor. Vestia um vestidinho amarelo com bolinhas brancas e um tênis cor-de-rosa que piscava luzes quando ela caminhava. Eu fiquei paralisado. Ali estava minha família, a poucos metros de distância, depois de 4 anos. Marina não tinha me visto ainda. Estava concentrada lendo os rótulos dos produtos. Sofia brincava com um carrinho de brinquedo que ela havia trazido, fazendo barulhinhos de motor. Foi quando ela olhou na minha direção. Nossos olhos se encontraram e eu senti o mundo parar. Era como olhar num espelho, cara. Aqueles olhos eram meus, não tinha dúvida. Sofia me encarou com uma curiosidade infantil, sem medo, sem desconfiança. Apenas curiosidade pura. Ela largou o carrinho de brinquedo e caminhou na minha direção. Meu coração batia tão forte que eu achei que fosse explodir no peito. Você é o homem das fotos da mamãe, ela disse com uma voz melodiosa, doce como mel. Eu fiquei sem palavras. Fotos? Marina tinha fotos minhas? Tinha mostrado para Sofia? Sofia! Marina se virou e me viu. A cor sumiu do rosto dela. Por um segundo, pensei que ela fosse desmaiar ou sair correndo. Mas ela apenas ficou imóvel, me olhando como quem vê um fantasma. Oi, Marina. Consegui sussurrar. Ela se aproximou devagar, colocando a mão no ombro de Sofia de forma protetora. O que você está fazendo aqui? Eu moro aqui agora. Me mudei para Florianópolis há 2 anos. Era verdade. Depois de me reerguer financeiramente, eu tinha vindo para cá. Não para perseguir elas, mas para estar no mesmo lugar onde minha filha estava crescendo. Era minha forma idiota de me sentir mais próximo. Mamãe, quem é ele? Sofia perguntou, olhando entre nós dois. Marina respirou fundo. Eu vi ela lutando internamente, decidindo o que dizer. Finalmente ela se ajoelhou ao lado da filha e falou com uma calma que me impressionou. Sofia, este é seu pai.
O mundo girou ao meu redor. Pai. Ela me chamou de pai na frente da nossa filha. Sofia me olhou com ainda mais curiosidade. Meu pai? O pai que mora longe? O mesmo, Marina respondeu, a voz trêmula. E então aconteceu algo que eu jamais esquecerei pelo resto da minha vida. Sofia soltou a mão da Marina e caminhou até mim. Parou bem na minha frente, me encarando com aqueles olhos enormes e brilhantes. Por que você nunca veio me visitar? Ela perguntou, e a inocência na voz dela me partiu o coração. Eu me ajoelhei para ficar na altura dela. Minha voz saiu rouca, carregada de emoção. Porque eu fui um pai muito ruim, princesa. Eu machucei sua mamãe antes de você nascer, e por isso eu não merecia conhecer você. Sofia processou minha resposta com a seriedade de uma criança. Ela olhou para Marina, depois voltou para mim. Você ainda é ruim? Ela perguntou. A pergunta me pegou desprevenido. Eu estou tentando ser melhor. Todo dia eu tento ser um homem melhor. E você gosta de mim agora? Essa pergunta me destruiu. As lágrimas vieram sem que eu pudesse controlar. Sofia, eu sempre gostei de você. Desde antes de você nascer. Eu só era um idiota que não sabia demonstrar. Ela ficou quieta por um momento, mexendo no cabelo com o dedinho. Então, de repente, ela deu um passo à frente e me abraçou. Eu te perdoo, papai. Cara, eu desmoronei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Aquela criança de 4 anos, que eu havia rejeitado antes mesmo de conhecer, estava me abraçando e me oferecendo o perdão que eu não merecia. Ela se afastou e pegou minha mão com suas mãozinhas pequenas. Não chora, papai. Agora você pode me visitar, né? Eu olhei para Marina através das lágrimas. Ela estava chorando também, mas havia algo no olhar dela. Não era amor, não ainda. Mas também não era o ódio que eu esperava. Era algo como compreensão misturada com cautela. Sofia, Marina disse suavemente, que tal se o papai vier tomar um café com a gente em casa, para vocês poderem conversar melhor? Eu não acreditei no que ouvi. Marina estava me convidando para a casa dela. Para a casa delas. Sério? Sofia pulou de alegria. Você vai conhecer meu quarto, papai. Eu tenho uma cama que parece um castelo. O resto das compras passou como um sonho. Sofia não largou da minha mão, me mostrando tudo no carrinho, me contando sobre a escola, sobre os amigos, sobre o gato que ela queria adotar. Era como se ela estivesse tentando compensar 4 anos de ausência em 20 minutos. Marina permaneceu calada durante a maior parte do tempo, mas eu a via observando cada interação entre mim e Sofia, estudando, analisando, se perguntando se eu era realmente uma pessoa diferente ou se era o mesmo covarde de 4 anos atrás. Quando chegamos no apartamento delas, eu fiquei emocionado. Era pequeno, mas aconchegante, decorado com muito carinho. Havia fotos de Sofia por toda parte, no parquinho, na escola, com amigos, com Marina. Uma vida inteira que eu não tinha participado. Vem ver meu quarto, Sofia gritou me puxando pela mão. O quarto dela era um sonho de criança. Paredes rosa com estrelinhas douradas, a cama realmente parecia um castelo, cheia de pelúcias e livros. Na escrivaninha, havia desenhos coloridos espalhados. Eu fiz este aqui para você, ela disse, me mostrando um desenho de 3 pessoas, uma mulher, um homem e uma criança, todos de mãos dadas. A mamãe disse que você ia voltar um dia. Eu olhei para Marina, que estava parada na porta do quarto. Você falava de mim para ela? Marina assentiu devagar. Eu nunca quis que ela crescesse odiando o pai. Eu contei que você estava longe, mas que um dia talvez voltasse, e que quando voltasse você seria um pai melhor. E ele é melhor agora, né, mamãe? Sofia perguntou, me abraçando novamente. Marina me olhou diretamente nos olhos. Havia dor ali, mas também havia esperança. Isso a gente ainda vai descobrir, meu amor. Naquela tarde eu passei 3 horas na casa delas. Sofia me mostrou todos os seus brinquedos, me ensinou as músicas que aprendeu na escola, me fez desenhar com ela. E Marina foi gentil, mas distante. Ofereceu café, fez algumas perguntas sobre minha vida atual, mas eu percebia que ela estava me testando. Cada palavra, cada gesto,
Ela estava avaliando se eu era mesmo uma pessoa diferente. Quando foi hora de ir embora, Sofia ficou triste. Você vai voltar amanhã, papai? Se sua mamãe deixar, eu respondi olhando para Marina. Podemos nos ver no fim de semana, Marina disse hesitante. No parque. Sofia adora o parque. Era um começo. Pequeno, cauteloso, mas era um começo. Saí dali transformado. Minha filha havia me perdoado. Havia me chamado de papai. Havia me abraçado como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. E Marina não me odiava mais. Mas eu sabia que o perdão de uma criança de 4 anos era muito diferente do perdão de uma mulher adulta que eu havia machucado profundamente. Sofia me perdoou porque criança não guarda rancor, como aquele garçom do bar disse anos atrás. Marina ainda não me perdoou, e talvez nunca perdoe. Mas pelo menos agora eu tinha uma chance de provar que eu não era mais o mesmo homem covarde que a abandonou grávida. Era uma segunda chance que eu não merecia, mas que eu ia lutar para merecer. Sabe quando você ganha algo que sempre sonhou, mas ao mesmo tempo percebe que é muito mais complicado do que imaginava? Foi exatamente isso que aconteceu comigo depois daquele encontro no supermercado. Sofia me aceitou de braços abertos, como só uma criança consegue fazer. Mas Marina era uma história completamente diferente. E eu entendi rapidamente que o perdão de uma criança de 4 anos não era nem de longe suficiente para apagar 4 anos de abandono e uma frase que cortou fundo demais. Nossa primeira ida ao parque foi reveladora. Sofia estava radiante, me apresentando para todos os amiguinhos como meu papai que voltou de viagem. Marina ficou sentada num banco, observando cada movimento meu com um olhar que eu não conseguia decifrar. Não era ódio, mas também estava muito longe de ser carinho. Enquanto eu empurrava Sofia no balanço e ela gargalhava gostoso, Marina se mantinha a uma distância segura. Quando Sofia caiu e ralou o joelho, foi para os braços da mãe que ela correu, não para os meus. E eu entendi a mensagem silenciosa. Marina era o porto seguro. Eu ainda era apenas um estranho bem-intencionado. Você pode vir jantar com a gente domingo? Sofia perguntou quando estávamos indo embora. Antes que eu pudesse responder, Marina interveio. Sofia, amor, vamos devagar, está bem? O papai pode nos visitar, mas não todo dia. A palavra papai saindo da boca de Marina soou estranha, formal, como se ela estivesse se forçando a usar um termo que não sentia mais como verdadeiro. Naquela noite, Marina me mandou uma mensagem, a primeira comunicação direta entre nós em 4 anos. Precisamos conversar, sem a Sofia. Você pode vir tomar um café comigo amanhã depois que ela for para a escola? Cheguei no apartamento dela com o estômago embrulhado. Marina me recebeu com um café forte e uma expressão séria. Ela estava diferente da mulher apaixonada que eu conhecia, mais madura, mais centrada, com uma força que ela havia desenvolvido na minha ausência. Olha, eu vou ser direta, ela começou, mexendo o café sem me olhar. Sofia se apegou a você rapidamente demais. É natural, ela sempre quis ter um pai presente. Mas eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Ela levantou os olhos e me encarou com uma intensidade que me deixou desconfortável. O perdão da Sofia não é o meu perdão. Ela te perdoou porque não entende completamente o que você fez. Eu entendo. Eu lembro de cada palavra que você disse naquela noite. Eu lembro da humilhação, do medo, da solidão. E isso não se apaga com um oi no supermercado. As palavras dela me acertaram como socos no estômago, mas ela tinha razão e eu sabia disso. Eu não estou esperando seu perdão, respondi com honestidade. Eu sei que o que eu fiz foi imperdoável. Eu quero tentar ser um pai para nossa filha. Não para reconquistar você, Marina. Eu entendo que esse navio já navegou, mas por favor, me dê uma chance de conhecer minha filha. Marina ficou em silêncio por um longo momento, estudando minha expressão. Você realmente mudou ou está representando para conseguir o que quer? A pergunta era direta e merecida. Eu mudou, Marina. Esses 4 anos foram os piores e os melhores da minha vida. Piores porque eu perdi vocês duas. Melhores
porque me obrigaram a virar um homem de verdade. Prove, ela disse simplesmente. Como? Não confunda o perdão dela com reconciliação. Sofia pode te aceitar, mas isso não significa que vamos ser uma família feliz. Isso não significa que você tem direitos automáticos. Você vai ter que conquistar cada momento com ela, cada visita, cada confiança. E comigo? Ela pausou, a voz tremendo ligeiramente. Comigo você vai ter que conviver com o fato de que eu te amei demais uma vez. E você destruiu isso completamente. A honestidade brutal de Marina me cortou fundo. Ela não estava sendo cruel, estava sendo real. E eu precisava ouvir isso. Eu entendo, murmurei. Eu não estou pedindo para você me amar de novo. Estou pedindo apenas para você me deixar tentar ser o pai que nossa filha merece. Marina suspirou fundo. Tem regras. Se você quiser fazer parte da vida da Sofia, tem regras claras. Quais? Primeira, você não pode decepcionar ela. Se marcar alguma coisa, você cumpre. Se prometer algo, você entrega. Sofia já cresceu sem pai. Ela não vai crescer com um pai que falta com a palavra. Concordo. Segunda, você vai respeitar minha autoridade como mãe. As decisões importantes sobre a criação dela passam por mim. Você pode opinar, mas a palavra final é minha. Concordo. Terceira, nada de confundir a cabeça dela com esperanças de que vamos voltar a ser uma família. Sofia às vezes pergunta se o papai e a mamãe vão se casar. Você vai deixar claro para ela que isso não vai acontecer. Essa última regra doeu mais do que eu esperava. Não porque eu tivesse esperanças reais de reconquistar Marina, mas porque oficializava o fim definitivo de qualquer possibilidade. E se eu quebrar alguma dessas regras? Perguntei. Você some da vida dela para sempre. E dessa vez, Marina, não existe segunda chance. A firmeza na voz dela não deixava margem para dúvidas. Ela havia se tornado uma leoa protegendo sua cria, e eu respeitava isso. Aceito todas as regras, respondi. Marina assentiu devagar. Então vamos tentar. Mas devagar. Uma vez por semana no começo. No parque, no shopping, lugares públicos. Nada de dormir aqui, nada de intimidades familiares. Você precisa conquistar esse espaço gradualmente. As semanas que se seguiram foram as mais difíceis e gratificantes da minha vida. Sofia era um amor de criança. Inteligente, carinhosa, cheia de energia. Ela me contava sobre a escola, sobre os amigos, sobre os desenhos que assistia. Comigo ela era completamente natural, como se eu sempre tivesse feito parte da vida dela. Mas Marina mantinha sempre aquela distância respeitosa, mas fria. Ela era educada, até amigável às vezes, mas havia uma muralha invisível entre nós que ela não permitia que eu atravessasse. Um dia Sofia ficou doente, uma gripe forte que a deixou com febre alta. Marina me ligou desesperada porque não conseguia sair do trabalho para buscar ela na escola. Você pode buscá-la? Ela perguntou, a voz tensa. Eu sei que é muito pedir, mas não tenho mais ninguém. Foi a primeira vez que ela precisou de mim para algo importante relacionado a Sofia. Quando cheguei na escola, minha filha estava pálida e molenga. Ela se jogou nos meus braços como se eu fosse seu herói. Papai, eu estou doente, ela murmurou contra meu peito. Levei ela para casa, fiz chá, coloquei ela na cama, medi a temperatura. Quando Marina chegou do trabalho 2 horas depois, encontrou Sofia dormindo no meu colo, enquanto eu assistia desenho animado com ela. Como ela está? Marina perguntou, tocando a testa da filha. A febre baixou. Ela tomou o remédio direitinho e comeu um pouco de sopa. Marina me olhou de um jeito diferente naquele momento. Havia surpresa nos olhos dela, como se ela não esperasse que eu soubesse cuidar de uma criança doente. Obrigada, ela disse suavemente. De verdade, você foi muito bem. Era um reconhecimento pequeno, mas significativo. Pela primeira vez, Marina estava vendo que eu poderia ser útil na vida delas, não apenas um visitante de fim de semana. Mas mesmo assim, quando Sofia melhorou, as coisas voltaram ao normal. Marina continuava me tratando com educação distante, como se eu fosse um conhecido bem-intencionado, não o pai da filha dela. Uma noite,
Depois de 3 meses desse novo arranjo, Sofia me perguntou algo que me pegou desprevenido. Papai, por que você e a mamãe não se gostam mais? Nós estávamos no parque. Marina havia ido comprar sorvete para nós 3. Eu olhei para minha filha, tentando encontrar palavras adequadas para uma criança de 4 anos. A mamãe e o papai. Nós nos machucamos muito antes de você nascer, princesa. Às vezes, quando as pessoas se machucam muito, fica difícil voltar a ser amigos. Mas vocês podem tentar de novo, né? Ela insistiu com aquela lógica infantil que quebra qualquer defesa adulta. O papai está tentando, amor, mas a mamãe precisa de tempo para perdoar o papai. Quanto tempo? Essa pergunta me destruiu, porque eu não tinha resposta. Talvez Marina nunca me perdoasse completamente. Talvez aquela distância respeitosa fosse o máximo que eu conseguiria dela. Não sei, princesa. Talvez muito tempo. Sofia ficou pensativa por um momento. Então ela me abraçou forte e disse: eu vou pedir para Deus ajudar vocês a se gostarem de novo. Naquela noite, quando Marina me acompanhou até o portão do prédio como sempre fazia, eu tive coragem de perguntar: Marina, você acha que algum dia vai conseguir me perdoar? De verdade? Ela parou, olhou para o céu estrelado e suspirou. Eu não sei. Parte de mim quer te perdoar, porque vejo como você é bom com a Sofia. Mas parte de mim ainda dói quando eu lembro daquelas palavras. Era a resposta mais honesta que ela poderia me dar. E por mais que doesse, eu respeitava isso. Eu vou esperar, disse, pelo tempo que for necessário. Marina me olhou com uma expressão que eu não consegui interpretar. Não confunda minha educação com esperança, ela disse baixinho. Eu posso aceitar você como pai da Sofia, mas isso pode ser tudo que conseguimos reconstruir. Aquela frase ecoou na minha cabeça durante semanas. Seria suficiente para mim? Ser apenas o pai que visita nos fins de semana, eternamente mantido à distância pela mulher que eu amava? Eu não sabia. Mas sabia que era mais do que eu merecia, e infinitamente melhor do que não ter nada. O perdão de Marina ainda estava muito longe, mas pelo menos eu não era mais um inimigo. Era apenas alguém que ela tolerava pela felicidade da filha. E talvez, naquele momento, isso tivesse que ser suficiente. Você já teve aquela sensação de estar pisando em ovos o tempo todo? De que cada palavra, cada gesto, pode destruir uma oportunidade que você sabe que não merece, mas que precisa desesperadamente? Foi assim que eu vivi os meses seguintes. Depois daquela conversa no portão, quando Marina deixou claro que eu não deveria confundir educação com esperança, eu tomei uma decisão. Eu ia provar para ela que tinha mudado, não com palavras vazias ou promessas, mas com ações consistentes, dia após dia, semana após semana. Comecei pequeno. Quando Sofia mencionou que estava com dificuldade em matemática na escola, eu ofereci para ajudá-la com as lições de casa. Marina hesitou, mas acabou concordando. Eu chegava na casa delas toda quarta-feira às 6 da tarde, ajudava Sofia com os deveres e ia embora às 8. Nada além disso. Não tentava prolongar as conversas com Marina, não ficava olhando para ela com cara de cachorro abandonado, não fazia comentários nostálgicos sobre o passado. Eu era pontual, útil e discreto. O foco estava totalmente em Sofia. E, cara, que alegria era ver minha filha aprendendo. Ela era esperta como a mãe, mas tinha uma curiosidade voraz que eu reconhecia como minha. Quando ela finalmente entendeu como fazer continhas de somar, o sorriso dela iluminou todo o apartamento. Papai, eu consegui! Ela gritou pulando na cadeira. Olha, mamãe, eu consegui fazer sozinha. Marina veio até a mesa da cozinha onde nós estávamos estudando. Ela olhou o caderno de Sofia, depois olhou para mim. Havia algo diferente no olhar dela. Não era carinho, mas era reconhecimento. Muito bem, meu amor, ela disse para Sofia. Você está ficando cada dia mais inteligente. O papai ensina muito bem, Sofia declarou. Ele faz as continhas virarem historinhas. Marina assentiu levemente. Era um reconhecimento mínimo, mas para mim significava o mundo. As semanas foram passando e eu estabeleci uma rotina rigorosa. Quartas à noite para lição de casa, sábados à tarde no parque ou algum passeio.
Domingos de manhã, às vezes, levava Sofia para tomar café da manhã numa padaria especial que ela adorava. Mas o que mais me tocava era perceber os pequenos detalhes que Marina começou a compartilhar comigo, quase sem querer. Coisas como: Sofia não dormiu bem ontem, teve pesadelo. Ou: ela está meio enjoadinha hoje, acho que está pegando gripe. Eram informações que qualquer pai deveria saber sobre a filha, mas que para mim eram preciosas. Significava que Marina estava me vendo como uma pessoa importante o suficiente na vida de Sofia para merecer saber essas coisas. Um sábado, Sofia pediu para ir ao zoológico. Quando chegamos lá, ela quis que eu tirasse foto dela com cada animal. É para mostrar na escola que eu fui passear com meu papai, ela explicou, e meu coração derreteu. Marina nos acompanhava sempre, mantendo aquela distância respeitosa de sempre, mas eu notei que ela estava tirando fotos nossas também. Discretamente, mas estava. Quando perguntei por quê, ela deu de ombros. Para o álbum da Sofia. Todo mundo deveria ter fotos com o pai. Todo mundo deveria ter fotos com o pai. A frase me atingiu como um tapa na consciência. Sofia havia passado os primeiros 4 anos de vida sem uma única foto com o pai. Eu tinha muito que compensar. Foi durante uma dessas tardes no parque que aconteceu algo que mudou tudo. Sofia estava no escorregador quando um menino maior tentou empurrá-la. Instintivamente, eu me levantei para intervir, mas Marina foi mais rápida. Ela marchou até lá com uma determinação que me impressionou. Ei, garoto, ela disse para o menino com firmeza, mas sem agressividade. Aqui todo mundo brinca junto e em harmonia. Você pode esperar sua vez como todo mundo. O menino se afastou sem discutir. Sofia desceu do escorregador correndo e se jogou nos braços da mãe. Obrigada, mamãe, você me protegeu. Eu observei a cena e senti um orgulho imenso de Marina. Ela tinha criado nossa filha sozinha. Tinha se tornado uma mãe protetora e ao mesmo tempo justa. Tinha feito tudo isso sem mim. Quando voltamos para o banco onde eu estava sentado, não consegui segurar. Você é uma mãe incrível, Marina. Ela me olhou surpresa. Era a primeira vez em meses que eu fazia um comentário pessoal sobre ela, não sobre Sofia. Obrigada, ela disse simplesmente, mas algo no tom de voz dela havia mudado. As coisas começaram a ficar mais naturais entre nós. Não íntimas, não românticas, mas naturais. Às vezes, Marina perguntava minha opinião sobre alguma coisa relacionada a Sofia. Outras vezes comentava sobre o trabalho dela, os desafios de ser mãe solteira, as coisas normais que os pais conversam sobre os filhos. Um dia, Sofia acordou com febre alta de novo. Marina me ligou cedo, voz tensa. Você pode ficar com ela hoje? Tenho uma apresentação importante no trabalho e não posso faltar. Claro, respondi sem hesitar. Pode ir tranquila. Passei o dia inteiro cuidando da minha filha. Levei ela no médico, dei os remédios no horário certo, fiz sopinha, brinquei com ela na cama. Quando Marina chegou em casa à noite, encontrou Sofia melhor e me dormindo na poltrona ao lado da cama dela. Como foi a apresentação? Perguntei, me espreguiçando. Boa, fechei o projeto. Ela me estudou por um momento. E você? Como foi o dia? Bom, ela é uma guerreira, igual a mãe. Marina sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Era o primeiro sorriso real que ela me dava em anos. Quer jantar alguma coisa? Fiz lasanha. O convite me pegou desprevenido. Era a primeira vez que ela me convidava para ficar para uma refeição. Se não for incômodo... Não é não. Você cuidou dela o dia todo, é o mínimo. Jantamos os 3 juntos pela primeira vez. Sofia estava animada, contando para a mãe como tinha sido nosso dia. Marina ouvia com atenção, fazendo perguntas, rindo das coisas engraçadas que Sofia contava. E eu percebi uma coisa que me deixou ao mesmo tempo feliz e triste. Nós 3 juntos funcionávamos bem. Havia uma harmonia natural, como se fôssemos realmente uma família. Mas eu sabia que era apenas um momento, uma exceção motivada pela necessidade. Depois do jantar, quando Sofia foi para o quarto escolher um livro para eu ler antes de dormir, Marina e eu ficamos sozinhos na cozinha lavando louça. Obrigada, ela disse de repente, por cuidar dela hoje, por estar presente, por
por ser consistente. Consistente. Essa palavra significava muito vindo dela. É minha filha Marina. É o mínimo que posso fazer. Nem todo pai faz o mínimo, ela respondeu. E havia uma melancolia na voz dela que me fez pensar que talvez ela estivesse lembrando do próprio pai ausente. Eu desperdicei 4 anos da vida dela. Não vou desperdiçar nem mais um dia. Marina parou de lavar a louça e me olhou. Havia algo diferente nos olhos dela. Não era amor, não ainda, mas a frieza estava começando a dar lugar a algo mais próximo de aceitação. Você realmente mudou, ela disse baixinho. No começo eu pensei que fosse teatro, que você estava representando para conseguir o que queria. Mas não é, né? Você realmente virou uma pessoa diferente. Perder vocês duas me quebrou completamente, Marina. Tive que me reconstruir do zero. E na reconstrução, tentei me tornar o homem que vocês mereciam ter conhecido desde o início. Ela assentiu devagar, processando minhas palavras. Papai, Sofia gritou do quarto. Vem ler para mim. Vai, Marina disse com um meio sorriso. Ela adora quando você lê. Você faz vozes diferentes para cada personagem. Era outro reconhecimento, pequeno, mas significativo. Marina estava prestando atenção nas coisas que eu fazia bem com Sofia. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Marina me acompanhou até a porta como sempre. Mas dessa vez ela não pareceu ter pressa para eu ir embora. Marina, eu disse, juntando coragem, eu sei que ainda tenho muito o que provar. E sei que talvez você nunca consiga me perdoar completamente. Mas eu queria que você soubesse que eu não estou fazendo isso para reconquistar você. Estou fazendo porque é o certo. Ela me estudou por um longo momento. Eu sei, disse finalmente. E é por isso que está funcionando. Era a coisa mais próxima de um elogio que eu havia recebido dela em anos. E também era um reconhecimento de que alguma coisa, por menor que fosse, estava funcionando entre nós. Saí dali naquela noite com uma sensação diferente. Não era esperança de reconquista. Eu sabia que isso era impossível. Mas era a sensação de que talvez, só talvez, Marina estivesse começando a me ver não como o inimigo que a machucou, mas como uma pessoa que genuinamente se importava com o bem-estar da filha. Era um progresso mínimo, mas era progresso. E naquele momento, era mais do que suficiente para me dar forças para continuar tentando ser o homem que elas mereciam. 8 meses. Foram 8 meses de visitas regulares, de lições de casa, de passeios no parque, de ser um pai presente sem pressionar por nada além disso. 8 meses construindo uma confiança frágil, tijolo por tijolo, gesto por gesto, e foi quando eu achei que finalmente tinha encontrado meu lugar nessa nova dinâmica que tudo mudou de novo. Porque, veja bem, construir confiança é um processo lento. Quebrá-la pode ser questão de segundos. Estava sendo um domingo comum. Sofia e eu havíamos passado a manhã na praia, fazendo castelos de areia e procurando conchinhas. Marina tinha ficado em casa organizando uns projetos do trabalho, mas se juntou a nós para o almoço, num restaurante que Sofia adorava porque tinha peixinhos no aquário. Foi durante o almoço que meu telefone tocou. Era um número de São Paulo que eu não reconhecia, mas atendi porque achei que podia ser trabalho. Bruno? Bruno, é você mesmo? A voz feminina do outro lado me pegou completamente desprevenido. Quem está falando? Perguntei, tentando baixar o tom para não incomodar as outras pessoas no restaurante. É a Carla, do seu antigo trabalho. Cara, que saudade. Escuta, tenho uma proposta incrível para você. A empresa abriu uma filial em São Paulo e eles querem você como gerente geral. O salário é o triplo do que você ganha aí, tem plano de saúde premium, carro da empresa. Meu sangue gelou. Uma proposta de emprego em São Paulo. Exatamente o tipo de oportunidade que eu teria aceito sem pestanejar alguns anos atrás. Mas agora havia Sofia construindo castelos de areia com as mãozinhas pequenas e Marina observando nossa filha com aquele sorriso suave que eu estava aprendendo a valorizar. Carla, eu... posso te ligar depois? Estou meio ocupado agora. Claro, mas não demora muito, viu? Eles querem uma resposta até quinta-feira. Desliguei o telefone e voltei minha atenção para a mesa, mas o estrago já estava feito.
Marina tinha escutado tudo. O olhar dela havia mudado completamente. A suavidade tinha sido substituída por uma frieza familiar, uma desconfiança que eu pensava que tínhamos deixado para trás. Quem era? Ela perguntou, mas o tom de voz já indicava que ela sabia que não era uma ligação qualquer. Uma antiga colega de trabalho, respondi honestamente. Uma oferta de emprego em São Paulo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia continuava brincando com o peixinho de brinquedo que havia ganhado do restaurante, alheia à atenção que havia se instalado entre os adultos. Papai vai para São Paulo? Sofia perguntou inocentemente, e a pergunta cortou o ar como uma lâmina. Não, princesa, respondi rapidamente. Papai não vai a lugar nenhum. Mas Marina não pareceu convencida. O resto do almoço transcorreu em silêncio tenso. Sofia tentava puxar conversa, mas nós dois estávamos perdidos em pensamentos. Marina voltou àquela postura defensiva que eu conhecia bem, e eu podia praticamente ver as muralhas sendo reconstruídas ao redor dela. Quando chegamos no apartamento delas, Marina foi direta ao ponto. Sofia, vai brincar no seu quarto um pouco, por favor. O papai e a mamãe precisam conversar. Minha filha obedeceu, mas não sem antes me dar um abraço apertado. Você volta amanhã, né, papai? Claro que sim, princesa. Assim que Sofia saiu da sala, Marina cruzou os braços e me encarou com uma expressão que eu não via há meses. Então, São Paulo. Marina, eu nem considerei aceitar. Minha vida é aqui agora. Minha filha está aqui. Mas você considera, né? A voz dela estava carregada de uma dor que me partiu o coração. Uma oportunidade melhor aparece e você já fica tentado a abandonar tudo de novo. Não é isso, não é? Bruno, você ligou de volta para eles? A pergunta me pegou desprevenido porque... Não, eu não tinha ligado, mas também não tinha recusado imediatamente. E Marina, que me conhecia melhor do que eu mesmo, percebeu minha hesitação. Você hesitou, ela disse baixinho. Por um segundo que fosse, você pensou nas vantagens, no dinheiro, na carreira, na vida nova. Marina, não. Ela levantou a mão para me interromper. Eu não vou passar por isso de novo. Eu não vou deixar Sofia se apegar ainda mais para você, simplesmente decidir que tem coisas melhores para fazer. Eu não vou embora, Marina. Eu prometo. Suas promessas não valem muito, ela disparou, e as palavras me acertaram como um tapa. Você prometeu me amar para sempre também. Você prometeu que íamos construir uma família juntos. Suas promessas já me quebraram uma vez. Eu me aproximei dela, tentando fazer contato visual. Escuta, eu entendo por que você está com medo. Eu entendo que meu histórico não é confiável. Mas eu mudei, Marina. Esses 8 meses não significaram nada para você? Ela me olhou com uma expressão que misturava raiva, tristeza e cansaço. Significaram sim. Significaram que eu comecei a acreditar que você poderia ser diferente. Que talvez, só talvez, eu pudesse confiar em você de novo. E pode confiar. Posso? Ela riu sem humor. Você chegou tarde, Bruno. 4 anos tarde. Você chegou quando Sofia e eu já tínhamos aprendido a viver sem você. Quando eu já tinha construído uma vida inteira para nós duas. As palavras dela doeram porque havia verdade nelas. Eu realmente havia chegado tarde. Muito tarde. Mas eu estou aqui agora, insisti, e não vou a lugar nenhum. Você está aqui agora, ela repetiu. Mas por quanto tempo? Até aparecer uma proposta melhor, até você se cansar de brincar de pai responsável, até a novidade passar. Marina, não é assim, não é? Então me explica por que você não recusou a proposta imediatamente. Por que você pediu para ligar depois? Eu não tinha resposta para isso. Ou melhor, eu tinha, mas não era uma resposta que ela ia querer ouvir. A verdade era que, por uma fração de segundo, eu tinha pensado sim na proposta. Não porque queria abandonar Sofia, mas porque a insegurança financeira ainda me assombrava. A ideia de poder dar uma vida melhor para minha filha havia passado pela minha cabeça. Você hesitou, Marina continuou, lendo minha expressão. E essa hesitação me diz tudo o que eu preciso saber. Marina, por favor, não. Ela balançou a cabeça
e eu vi lágrimas se formando nos olhos dela. Eu não posso fazer isso comigo de novo. E, principalmente, eu não posso fazer isso com a Sofia. O que você está dizendo? Estou dizendo que você chegou tarde, Bruno. Você chegou quando nós já não precisávamos mais de você. Você chegou quando eu já tinha aprendido a ser forte sozinha, quando Sofia já tinha se acostumado com a ideia de um pai ausente. As palavras dela me destruíram. Vocês precisam sim de mim. Sofia adora nossos passeios. Ela fica feliz quando eu ajudo com a lição de casa. Sofia adora qualquer atenção masculina que recebe. Marina me cortou. Ela estava carente de figura paterna. Mas isso não significa que você seja insubstituível. Insubstituível. A palavra ecoou na minha cabeça como um tiro. Era exatamente isso que eu mais temia. Ser substituível, dispensável. Eu não vou desistir da minha filha por causa de uma proposta de emprego que eu nem aceito. Você não precisa aceitar esta, Marina disse com uma tristeza que me cortou fundo. Mas vai aparecer outra, e um dia você vai aceitar uma delas, porque é mais fácil recomeçar em outro lugar do que lidar com a responsabilidade de ser pai todos os dias. Isso não é verdade, não é? Bruno, você já provou que quando as coisas ficam difíceis, você foge. Quando eu engravidei, você fugiu. Agora que as coisas estão ficando sérias de novo, que Sofia está se apegando a você de verdade, que há expectativas reais, aparece uma oportunidade de fuga e você hesita. Ela estava certa. Eu odiava admitir, mas ela estava certa. No fundo, eu ainda era o mesmo covarde de 4 anos atrás. Quando as coisas ficavam sérias demais, meu primeiro instinto ainda era procurar uma saída. Marina, me dá mais uma chance. Deixa eu provar que eu não vou embora. Ela me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era uma mistura de amor residual, decepção profunda e cansaço absoluto. Você sabe qual é o problema, Bruno? Você chegou tarde, mas está ficando cedo. Cedo. A palavra me confundiu. Como assim? Você chegou tarde demais para ser o pai que Sofia precisava nos primeiros anos. Você perdeu os primeiros passos, as primeiras palavras, as noites em claro, as angústias, as descobertas. Você chegou na parte fácil, quando ela já é uma criança independente e divertida. Ela pausou, secando uma lágrima que insistia em escorrer. Mas você está ficando cedo para a parte difícil que vem agora. Para ser um pai presente na adolescência, nas crises, nas decisões importantes. Para ser alguém em quem ela pode confiar quando o mundo desabar. As palavras dela me atingiram como socos no estômago. Ela estava dizendo que eu era um pai de tempo bom, que aparecia para a diversão, mas não ficava para as dificuldades. Isso não é justo, murmurei. A vida não é justa, Bruno. Se fosse justa, você teria estado aqui desde o início. Se fosse justa, eu não teria passado 4 anos criando nossa filha sozinha. Se fosse justa, eu não teria que ficar com medo toda vez que uma oportunidade melhor aparece na sua vida. Nesse momento, Sofia apareceu na sala, carregando um desenho que havia feito. Olha, mamãe, fiz uma família, eu, você e o papai. O desenho mostrava 3 figuras de palitinho de mãos dadas, sorridentes. Uma família feliz, que só existia na imaginação de uma criança de 4 anos. Marina olhou para o desenho, depois para mim, e eu vi algo morrer nos olhos dela. Que lindo, meu amor, ela disse para Sofia, abraçando nossa filha. Guarda ele no seu quarto, está bem? Quando Sofia saiu novamente, Marina se virou para mim com uma decisão que eu podia ver claramente no rosto dela. Eu preciso de um tempo para pensar, ela disse, sobre tudo isso, sobre se é justo com a Sofia deixar ela se apegar a alguém que pode ir embora a qualquer momento. Marina, eu não vou... Você não sabe o que vai fazer, ela me interrompeu. E isso é o problema. Até você ter certeza absoluta, até você decidir definitivamente que sua vida é aqui com sua filha, eu preciso proteger ela. O que isso significa? Significa que talvez seja melhor você ligar para aquela sua amiga e aceitar a proposta. Talvez seja melhor você descobrir o que realmente quer antes de continuar confundindo a cabeça da nossa filha. As palavras dela me gelaram. Ela estava me dando um ultimato disfarçado de conselho.
Ou eu provava definitivamente que minha prioridade era ficar, ou ela me cortaria da vida de Sofia. Você está me mandando embora? Eu estou dizendo que você ainda não decidiu ficar de verdade. E enquanto você não decidir, você é um risco muito grande para o coração da nossa filha. Naquela noite, eu saí do apartamento delas completamente perdido. Marina estava certa. Eu havia hesitado. Por um segundo, eu tinha considerado a proposta. E essa hesitação havia quebrado a frágil confiança que levamos 8 meses para construir. Mas eu também sabia uma coisa. Eu não ia aceitar aquela proposta. Não porque Marina estava me pressionando, mas porque eu finalmente entendi onde estava meu lugar. Meu lugar era ali, sendo o pai da Sofia, construindo uma relação de confiança com Marina, uma palavra de cada vez. O problema era que talvez fosse tarde demais para convencer Marina disso. Ela havia dito que eu chegara tarde, mas estava ficando cedo. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu realmente fosse apenas um pai de tempo bom, que fugia quando as coisas ficavam complicadas. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Eu não ia fugir desta vez. Mesmo que Marina não acreditasse em mim, mesmo que ela duvidasse das minhas intenções, eu ia provar que dessa vez era diferente, mesmo que custasse tudo. Você já teve um momento na vida em que percebeu que todas as suas escolhas anteriores te levaram a um único instante decisivo? Um momento onde você pode finalmente fazer a coisa certa ou perder para sempre a única coisa que realmente importa? Essa terça-feira de dezembro foi esse momento para mim. Fazia uma semana desde aquela conversa com Marina. Uma semana inteira sem ver Sofia, sem receber nenhum retorno dela sobre quando eu poderia voltar a visitar nossa filha. Uma semana vivendo no inferno da incerteza, me perguntando se eu tinha estragado tudo definitivamente. Eu havia ligado para Carla no dia seguinte e recusado a proposta de São Paulo, sem hesitar, sem pedir tempo para pensar. Obrigado, Carla, mas minha vida é aqui agora. Tenho responsabilidades que não posso abandonar. Mas Marina não sabia disso, porque ela não estava atendendo meus telefonemas. Foi quando eu recebi uma ligação que mudou tudo. Bruno, é da escola da Sofia. Houve um acidente. Meu sangue gelou. Que tipo de acidente? Ela está bem? Ela caiu no parquinho e bateu a cabeça. Levamos ela para o hospital municipal. A mãe dela está a caminho. Mas como você está na lista de contatos de emergência? Não ouvi mais nada. Peguei as chaves do carro e saí dirigindo como um louco em direção ao hospital. No caminho, 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. E se fosse grave? E se eu perdesse minha filha antes mesmo de ter a chance de ser um pai de verdade para ela? Quando cheguei no hospital, encontrei Marina no corredor, andando de um lado para o outro, com o rosto pálido e os olhos vermelhos. Quando ela me viu, por um momento toda a frieza da última semana desapareceu. Como ela está? Perguntei ofegante. Não sei ainda. Eles estão fazendo exames, tomografia. A voz dela saía trêmula. Bruno, ela estava inconsciente quando eu cheguei na escola. Inconsciente. Sem pensar 2 vezes, eu a abracei. E para minha surpresa, ela não me empurrou. Ao contrário, se agarrou a mim como se eu fosse uma tábua de salvação. Ela vai ficar bem, eu murmurei, acariciando o cabelo dela. Nossa princesa é forte, igual a mãe. Ficamos assim por alguns segundos, unidos pelo medo, pela preocupação, pelo amor que ambos sentíamos por Sofia. Era a primeira vez em 4 anos que Marina se permitiu ser vulnerável comigo. Senhor e senhora, um médico se aproximou de nós. Somos os pais da Sofia. Eu respondi automaticamente. O médico olhou para nós dois. A boa notícia é que a tomografia não mostrou nenhum dano sério. Ela teve uma concussão leve, mas vai ficar bem. Está acordada agora e perguntando pelos pais. O alívio que senti foi indescritível. Marina começou a chorar, dessa vez de alívio. Posso ver ela? Ela perguntou. Claro, vocês 2 podem entrar. Quando entramos no quarto, Sofia estava sentada na cama com um curativo pequeno na testa, mas sorrindo quando nos viu. Mamãe! Papai! Ela gritou, estendendo os braços para nós. Nós 2 corremos para a cama ao mesmo tempo e a abraçamos juntos,
formando um sanduíche de família. Sofia riu gostoso. Por que vocês estão chorando? Eu estou bem. Nós ficamos com medo, princesa, Marina explicou, beijando a testa dela. Mas vocês vieram juntos, Sofia observou, com aquela perspicácia de criança. Vocês não brigaram mais? Marina e eu nos olhamos por cima da cabeça dela. Havia algo diferente no olhar de Marina. A frieza tinha dado lugar a algo que eu não conseguia identificar. Não, amor, Marina disse suavemente. Quando você precisa da gente, nós sempre vamos estar aqui, os dois. As próximas horas foram surreais. Ficamos no hospital até Sofia receber alta no final da tarde. E durante todo esse tempo, Marina e eu funcionamos como uma equipe. Revezamos para buscar comida, para conversar com os médicos, para distrair Sofia. Foi como se a emergência tivesse quebrado todas as barreiras que existiam entre nós. Não como casal, isso não, mas como pais preocupados com o bem-estar da filha. Quando saímos do hospital, já estava anoitecendo. Sofia estava um pouco sonolenta por causa do medicamento, mas insistiu em andar entre nós dois, segurando nossas mãos. Posso pedir uma coisa? Ela disse de repente. Claro, princesa, Marina respondeu. Vocês podem jantar em casa hoje, os três, como uma família? Marina hesitou. Eu vi a luta interna acontecendo no rosto dela. Amor, o papai deve estar cansado. Eu não estou cansado, eu interrompi suavemente. Se sua mãe concordar, eu adoraria jantar com vocês duas. Marina me olhou por um longo momento. Está bem, mas só porque você levou um susto hoje. Chegamos no apartamento, e pela primeira vez em uma semana, eu entrei novamente naquele espaço que havia se tornado tão importante para mim. Sofia estava mais animada, o medicamento estava passando. Mamãe, posso assistir desenho enquanto vocês fazem o jantar? Juntos? Era óbvio que nossa filha estava orquestrando algo. Ela queria nos ver trabalhando juntos, agindo como pais, como uma unidade. Marina suspirou. Pode, mas não muito alto, está bem? Sua cabeça ainda está delicada. Na cozinha, Marina e eu trabalhamos em silêncio no início. Ela preparava uma massa simples, enquanto eu fazia uma salada. Era estranho como nossos movimentos se sincronizavam naturalmente, como se tivéssemos feito isso 1000 vezes antes. Obrigada, Marina disse de repente sem olhar para mim. Pelo quê? Por ter vindo, por ter ficado, por ter sido... Ela pausou, procurando as palavras certas. Por ter sido um pai hoje. Marina, eu sempre vou vir quando Sofia precisar. Sempre. Ela parou de mexer a massa e me encarou. E quando eu precisar? A pergunta me pegou completamente desprevenido. Como assim? Hoje, quando você me abraçou no hospital, foi a primeira vez em 4 anos que eu não me senti sozinha numa crise. Foi a primeira vez que eu tive alguém para dividir o medo, a preocupação. Eu me aproximei dela devagar. Você nunca precisa estar sozinha, Marina. Nunca mais. Mas você ia para São Paulo, ela disse baixinho. Não, eu não ia. Eu recusei a proposta no dia seguinte à nossa conversa. Ela me olhou surpresa. Recusou por quê? Porque minha vida é aqui. Porque minha filha está aqui. Porque... Eu respirei fundo. Porque mesmo que você nunca mais me ame como antes, vocês duas são minha família. Marina ficou em silêncio por um longo momento, processando minha resposta. Você chegou tarde, ela disse finalmente. Eu sei. Mas você está ficando cedo. Como assim? Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Você está chegando cedo para ser o pai que Sofia vai precisar daqui para frente. Para as dificuldades da infância, da adolescência, para estar presente quando ela realmente precisar. Senti meu coração acelerar. Havia esperança naquelas palavras. E você? Perguntei cuidadosamente. Você acha que um dia vai conseguir me perdoar? De verdade? Marina me olhou diretamente nos olhos. Bruno, eu já te perdoei. O quê? Eu te perdoei no dia que você apareceu no hospital quando Sofia nasceu e chorou olhando aquela foto. Eu te perdoei quando você voltou para Florianópolis e mudou sua vida inteira para estar perto dela. Eu te perdoei quando você provou, dia após dia, que tinha se tornado um homem diferente.
As lágrimas começaram a escorrer dos meus olhos. Então, por quê? Porque perdoar não é a mesma coisa que confiar. Perdoar não é a mesma coisa que esquecer. E perdoar definitivamente não é a mesma coisa que voltar a amar. A última frase me acertou como um soco. E o amor? Existe alguma chance de... Mamãe, papai, o jantar está pronto? Sofia gritou da sala, interrompendo nossa conversa. Já vamos, amor. Marina respondeu, então se virou para mim. Vamos jantar em família. O resto a gente conversa depois. O jantar foi mágico. Sofia estava radiante, contando histórias da escola, fazendo piadas, claramente feliz por ter os dois pais à mesa. E Marina? Marina estava relaxada de uma forma que eu não via há anos. Depois do jantar, colocamos Sofia para dormir juntos. Eu li uma história enquanto Marina arrumava os medicamentos para a noite. Quando nossa filha finalmente pegou no sono, nós dois ficamos ali por alguns minutos, apenas observando ela dormir. Ela é perfeita, eu murmurei. É igual a você quando dorme, Marina comentou. Faz a mesma carinha. Saímos do quarto em silêncio e nos dirigimos para a sala. Era a hora da verdade, a conversa que definiria nosso futuro. Marina, comecei, mas ela me interrompeu. Você quer saber se existe chance de voltarmos a ser uma família de verdade? Eu assentiu. Ela se sentou no sofá e suspirou. Bruno, o que nós tínhamos antes, aquilo morreu. Não tem como ressuscitar. Senti meu coração afundar. Mas ela continuou. Isso não significa que não podemos construir algo novo, algo diferente. Como assim? Vamos tentar, ela disse simplesmente. Vamos tentar ser uma família, não do jeito que éramos antes, mas de um jeito novo, um jeito mais maduro, mais consciente, mais cuidadoso. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Sofia colocou nossas mãos juntas hoje e perguntou se agora somos uma família, Marina continuou. E sabe o que eu pensei? Pensei que talvez já sejamos, só não sabíamos ainda. Naquele momento, como se tivesse ouvido a conversa, Sofia apareceu na sala, sonolenta, segurando seu ursinho de pelúcia. Não consigo dormir, ela murmurou. Posso ficar aqui com vocês? Claro, princesa, Marina disse, abrindo os braços. Sofia se acomodou entre nós no sofá, a cabecinha encostada no meu ombro, os pés no colo de Marina. Agora somos uma família? Ela perguntou com aquela inocência que só as crianças têm. Marina me olhou e sorriu. Vamos tentar, meu amor. Isso é um sim? Sofia insistiu. Isso é um sim, eu respondi, minha voz embargada de emoção. Sofia sorriu e fechou os olhos. Então tá bom, agora eu posso dormir. Ficamos ali os três, abraçados no sofá. E pela primeira vez em 5 anos, eu me senti completo. Não por ter reconquistado Marina. Isso seria um processo longo e delicado. Mas por saber que, independente do que acontecesse entre nós dois, Sofia teria uma família. Uma família imperfeita, reconstruída, cheia de cicatrizes, mas uma família. O amor pode nascer errado mesmo. Pode começar com rejeição, abandono, palavras que cortam fundo. Mas quando esse amor cresce com verdade, com arrependimento genuíno, com vontade real de mudança, ele tem o poder de curar qualquer ferida. E às vezes, só às vezes, as melhores famílias são aquelas que se refizeram das próprias cinzas.